Olá! Hoje nós iremos conversar sobre as cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Gramado e Canela estão entrando no processo de conurbação, ou seja, ambas as cidades estão se encontrando, formando um mesmo espaço geográfico, onde a sua malha urbana está se integrando, formando um único meio urbano. Quando visitei os municípios, confesso que eu não sabia quando estava em Gramado ou quando eu estava em Canela, de forma que nós vamos abordar os dois municípios nesse único vídeo. O município de Canela foi criado em 1944 e conta com uma população de cerca de 44 mil habitantes. Já o município de Gramado foi criado em 1954, após ser emancipado da cidade de Taquara. Sua população gira em torno de 38 mil habitantes. A região de Gramado e Canela foi colonizada principalmente por descendentes açorianos, imigrantes alemães e italianos, o que pode ser facilmente percebido tanto na culinária quanto na arquitetura local. Com uma economia voltada para o turismo, ambas as cidades recebem anualmente um grande número de turistas, o que atrai um grande número de investidores e empreendimentos direcionados para as áreas do entretenimento, onde a gente inclui a culinária e o turismo adulto e infantil. Esse volume é tão expressivo que desde a nossa viagem já tivemos mais de 10 novos empreendimentos ou mudanças em velhos empreendimentos nessas duas cidades. E a gente começa falando da Catedral de Pedra de Canela, que na verdade trata-se da igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes. Ela conquistou em 2016 o 5º lugar no prêmio Traveler's Choice, realizado pelo site de viagens TripAdvisor. A igreja foi projetada em estilo neogótico inglês pelo arquiteto Bernardo Sartori, e as obras foram iniciadas em 1953 e concluídas em 1987. Idealizada pelo cônego João Marquesi, a igreja possui uma torre com 65 metros de altura e um carrilhão de 12 sinos de bronze chamado de Carrilhão da Independência, que foi fabricado pela Fundição Giacomo Crespi, na Itália, instalada em 1972. No entanto, apenas em 2005 é que o carrilhão todo passa a funcionar, porque até então apenas 3 sinos eram usados por conta de problemas na torre que foram solucionados no ano de 2005, e hoje, então, a partir de 2005, todo o carrilhão da Independência funciona. No interior dessa catedral destacam-se 3 painéis pintados pelo artista gaúcho Marciano Schmitz, retratando a aparição de Nossa Senhora, a alegoria dos anjos e a Anunciação. A igreja também abriga o Museu Os Sinos da Catedral, que conta a história da construção do templo, além de visitas guiadas à torre. Seu revestimento em pedra basalto, juntamente com seu gigantismo e o estilo neogótico, dão ao templo ares de uma obra da Idade Média, quando, na verdade, o que temos é uma obra que foi concluída praticamente no final do século XX. Da catedral vamos para o Parque Estadual do Caracol. A principal atração do parque é com certeza a Cachoeira do Caracol, formada pelo rio Caracol, daí o seu nome. E essa cachoeira tem uma queda de cerca de 130 metros e está localizada a 7 quilômetros do município de Canela, no Parque Estadual do Caracol. Sua formação deve-se à passagem do rio Caracol por um grande maciço basáltico da Serra Geral, seguido de áreas mais suscetíveis à erosão, no seu curso que segue para o Vale da Lagiana. Dessa diferença de solos e da erosão causada pelas águas do rio Caracol, deu-se então o surgimento dessa bela queda nessa falésia basáltica que recebe o nome Cachoeira do Caracol. Uma falésia é um acidente geográfico constituído por uma encosta íngreme
ou vertical, que geralmente ocorre no litoral, mas que também pode ser encontrada em montanhas, em falhas e em rios, como é o nosso caso aqui. As falésias encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do meio que a criou, no nosso caso um rio, né, que pode provocar desmoronamentos e também instabilidade na parede rochosa. Já em referência ao basalto, palavra que deriva do latim basanites, pedra muito dura, refere-se a uma rocha eruptiva magmática que é uma das mais abundantes no planeta e também pode ser encontrada, por exemplo, na superfície da Lua, em Marte, em Vênus e também em meteoros. O basalto, pela sua dureza e resistência, é explorado para a produção de inúmeros materiais da construção civil, assim como rocha ornamental para revestimentos, né? Acabamos de falar da Catedral de Canela, que é revestida por pedra basalto, né? Pela quantidade que tem nessa região. A forma mais comum de basalto, que acredito que todos devam conhecer, é a pedra brita. Isso explica como o rio erodiu a seção subsequente ao maciço, enquanto ele, pela sua dureza, se manteve praticamente intocado, criando a bela cachoeira e a falésia basáltica, né? Para conhecer a cachoeira, existe uma escadaria que leva o visitante até a sua base, existe ainda uma torre de observação de 30 metros de altura que oferece ao visitante uma vista privilegiada, existe ainda um mirante térreo e um teleférico com uma vista aérea da cachoeira. Então, não tem desculpa para a gente não tirar belas fotos nesse local. Um conjunto de trilhas leva o visitante a conhecer um pouco da vegetação local, da qual cito as famosas e abundantes araucárias que produzem o famoso pinhão, né, que é uma comida bastante apreciada pelos moradores da região, e também possibilita a observação da porção superior do rio Caracol, né, da sua chegada antes da Cachoeira do Caracol. O parque é muito bem sinalizado, ele é muito limpo, possui sanitários, um centro histórico ambiental muito bacana para conhecer a história dessa região. Tem ainda um mini trem, a estação Sonho Vivo e uma boa área de estacionamento, além, é claro, de um playground, entre outras atrações desse local. Então, gente, bem pertinho do Parque Estadual do Caracol encontra-se o chamado Castelinho Caracol. O Castelinho Caracol é, na verdade, a residência de Pedro Carlos Franzen, casado com Luisa Sommer, que foi construída por esse casal nos anos de 1913 até 1915. A residência está construída em madeira araucária, pinheiro típico da região, que você vai conhecer lá no parque, né? E essa madeira é feita com um sistema de encaixes e parafusos e sem uso de pregos. As técnicas de construção daquele período incluíam o tratamento biológico natural da madeira, que era submetida à imersão durante 6 meses, o que aconteceu nas águas do Arroio Caracol, após o que as toras de araucária eram retiradas do rio, serradas, secas naturalmente na sombra, o que dava a elas durabilidade e resistência. A residência foi construída na forma de um pequeno castelo e conta com 18 ambientes. Lá estão preservados móveis e utensílios da época dos seus moradores. As paredes intactas há mais de um século dão prova que as técnicas de construção funcionam muito bem. A casa está aberta à visitação e cobra uma pequena taxa de entrada do turista. Agora queremos falar a respeito do Belvedere Vale do Quilombo. Belvedere, uma palavra italiana que significa olhe, portanto olhe o Vale do Quilombo, é nada mais nada menos que um trecho da Avenida das Hortênsias e conta com uma pequena área de estacionamento para facilitar o acesso do turista. Ele está muito bem registrado no Google Maps e fica fácil de encontrar a sua localização, né? E tornou-se relevante pois está numa posição natural situada a 850 metros de altura em relação ao Vale do Quilombo, uma
gigantesca área verde que fica a sudoeste do centro de Gramado. Dessa posição do Belvedere é possível avistar inúmeras linhas montanhosas que vão se sucedendo e delineando a paisagem curvilínea até a linha do horizonte final. Tudo sempre preenchido pelo verde exuberante típico daquela região. Por alguma razão, os visitantes têm deixado cadeados nas grades de segurança desse local, talvez imitando ou repetindo o que acontece na Fonte do Amor Eterno. Seja como for, minha opinião sempre será favorável a atos como esse, que não são senão demonstrações de amor. O que não podemos tolerar é a insanidade presente nos atos de vandalismo que enfeiam e destroem as belezas do nosso país. Falamos agora da Igreja Matriz de São Pedro. A Igreja Matriz foi idealizada e construída em madeira inicialmente pelo arcebispo Dom João Becker no ano de 1917. Posteriormente, a obra seria substituída por nova igreja em alvenaria inspirada nos estilos arquitetônicos romanos, que seria concluído então no ano de 1942, tendo levado ao todo 8 anos de trabalho que consumiriam 78 mil blocos de pedra basáltica. Seu sino, feito em liga de bronze, aço e estanho, pesa 1000 quilos e está instalado em uma torre com 46 metros de altura. Com vitrais pintados pelo artista alemão Pedro Dobmeier, mostrando as passagens da vida do apóstolo Pedro ao lado de Jesus Cristo. E por falar em vitrais, os vitrais ao longo da Idade Média tinham por objetivo ilustrar as cenas bíblicas, contando as histórias por meio de figuras, num tempo em que uma parcela muito grande da população era analfabeta. Então os vitrais tinham, além da função decorativa, papel pedagógico e transmitiam os ensinamentos religiosos através de suas imagens. A cultura dos vitrais manteve-se preservada ao longo dos séculos pela igreja, e em frente à igreja existe uma praça que de um lado abriga um imenso canteiro tomado por flores e do outro conta com estátuas em tamanho real dos 12 apóstolos. E bem do lado da Igreja Matriz de São Pedro encontra-se a Fonte do Amor Eterno, chamada assim. O local é um atrativo para casais apaixonados que podem prender na fonte um cadeado com seu nome, jogando a chave na água num ato simbólico de amor eterno. Do ladinho da fonte encontra-se o chamado Palácio dos Festivais, que era, na verdade, o Cine Embaixador. O cinema passou a ser chamado de Palácio dos Festivais por receber todos os anos o Festival de Cinema de Gramado. Bem em frente ao Palácio dos Festivais encontra-se na calçada o Caminho das Estrelas, inspirado na calçada da fama de Hollywood, onde alguns artistas deixaram seu autógrafo e as mãos gravadas em placas de bronze. E do outro lado da rua do Palácio dos Festivais está a chamada Rua Coberta, um passeio público para pedestres e também uma área comercial de cerca de 100 metros de extensão, que lembra um shopping com lojas, cafeterias, restaurantes, bares. O local está sempre em constante mudança. Quando fomos, chamou nossa atenção a vegetação que cobria praticamente toda a entrada, dando um aspecto de caverna em meio da cidade. A Praça das Etnias oferece ao visitante, além de belos jardins floridos, 3 casas com arquiteturas diferentes com base na origem dos povos que colonizaram essa região, quais sejam italiana, alemã e portuguesa. Nesse local você pode adquirir os passeios de agroturismo, cujo ponto de partida é em frente à praça, e lá também você pode se deliciar com comidas típicas dessas 3 regiões da Europa, além, é claro, de adquirir belas peças de artesanato local. Falamos agora a respeito do Parque do Lago Negro. O parque circunda o Lago Negro e é completamente arborizado.
Ao redor do lago existe uma trilha bem limpa e calçada, cercada por jardins repletos de azaleias e hortênsias. Os pedalinhos em forma de cisne dão um charme todo especial ao local e proporcionam ótimos ângulos para fotos, além, claro, de um encontro romântico. As águas escuras do Lago Negro refletem o verde exuberante do local, destinado a quem deseja entrar em contato com a natureza sem as agruras do ambiente selvagem ou para quem pensa em apenas relaxar. No local você também encontra lanches, pratos quentes, artesanatos, além, é claro, de uma estrutura de banheiro para o turista. Então, gente, daqui para frente nós começamos a abordar um número de empreendimentos, né, destinados ao turismo, e eu preciso fazer uma ressalva, é que as minhas fotos foram tiradas já há alguns anos. No entanto, as informações foram coletadas na internet e referem-se ao que eu encontrei de mais atual em relação a esses lugares. Eu não vou abordar preço, porque uma pesquisa bem simples no Google, usando o nome do local e a palavra-chave ingresso, vai direcionar vocês para sites que vão ter informações atualizadas, o que vai dar longevidade para o nosso vídeo, tá bom? Então, o primeiro empreendimento que eu gostaria de comentar com vocês é o Minimundo. O Minimundo é um lugar muito bacana, né? Encanta adultos, encanta crianças, e ele vai reproduzir diversas atrações turísticas espalhadas pelo mundo, inserindo nesse contexto cenas do cotidiano das pessoas, né, que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Então, as reproduções em miniatura, elas são feitas em base nos projetos originais das obras verdadeiras, né? Então eles vão oferecer um nível de realismo e fidelidade incrível, né? Eu fiquei assombrado quando entrei no lugar e vi aquilo ali, é maravilhoso. O Minimundo, ele está sempre em transformação, né? Ou seja, eles estão sempre produzindo novos cenários e substituindo cenários mais antigos, estão produzindo habitantes e substituindo, então a coisa vai sempre se modificando. O parque conta com um passeio guiado, e aqui fica a nossa ressalva, né? Espere e acompanhe o passeio guiado para conhecer de forma mais profunda cada uma das atrações e aproveitar para tirar ótimas fotos em ângulos que somente os guias conhecem, né? Isso é importantíssimo a gente falar, porque a gente vai aprender lá, né? Observando. Então fica a dica para o Minimundo. Agora vamos falar do Mundo a Vapor. Na fachada do Mundo a Vapor, você já vai ver a reprodução de uma cena de um acidente ferroviário que aconteceu na França no ano de 1895, na estação de Montparnasse, onde uma locomotiva desgovernada entrou na estação sem freio, passando pelas barreiras de contenção e atravessando a parede da estação, caindo numa altura de 12 metros e permanecendo pendurada por um dos seus 12 vagões, né? Então, já é uma cena que vale tudo, né? Mas o Mundo a Vapor é fruto do interesse da família Urbani pelas máquinas movidas a vapor. No local você vai encontrar réplicas em miniatura que imitam um processo industrial completo, muito bacana. A primeira miniatura foi feita lá em 1950, mas o parque vai nascer em 1991. Várias máquinas a vapor dão vida a cenários como uma olaria, um moinho de pedra, uma fábrica de erva mate e outros ali, né? O local exibe algumas preciosidades, por exemplo, o segundo relógio a vapor do mundo, sendo que o outro está no Canadá. Uma vitrola a vapor funcionando, né? E a menor fábrica de papel do mundo. Muito bem, o próximo empreendimento que a gente gostaria de falar é a Snowland. A Snowland é o primeiro parque de neve indoor das Américas, né? A gente fala das Américas, tudo bem, a América do Norte até tem neve, a gente entende que não tem, mas a América do Sul, a gente não tem essa cultura do gelo, da neve, de temperaturas muito baixas, salvo algumas poucas regiões aí do nosso país, né, que vai ter uma temperatura muito baixa e raramente a incidência de neve por breves períodos de tempo, né? Mas nesse local você vai ter
opções de entretenimento dentro dessa temática da neve, do frio, né? São ao todo 16 mil metros quadrados. Você vai ter, quando nós estivemos lá, a gente experimentou patinação no gelo, né? Uma coisa assim, icônica. Não dá pra falar, vamos patinar no gelo ali na esquina, não. Na Snowland você vai ter. Temos um simulador lá dentro, temos aí o cenário escavação arqueológica, temos aí a possibilidade de fazer esqui, snowboard na montanha de gelo, entre outras atividades vinculadas nessa área. Eu sei que desde que eu fui até hoje, muita coisa deve ter sido agregada nesse parque, beleza? Então fica aí a dica, pesquisem quem tiver interesse, quem gostar da ideia, pesquisem aí para ver o nível em que se encontra o Snowland nos dias de hoje. O próximo empreendimento que a gente gostaria de falar com vocês é o Harley Motor Show. Cara, para quem curte motocicleta, eu penso que é imperdível, eu adoro motocicleta, estive lá, curti demais. Trata-se de um bar temático, né, criado para homenagear a marca de motocicletas Harley Davidson. Tem mais ou menos ali 20 motos raras, né, não são motos que estão sendo lançados agora, tem também, mas tem motos raras ali no meio. O ambiente, ele é montado dentro de uma ideia de Las Vegas, tu vai ver sofás, poltronas em couro, uma coisa bem americanizada, muito legal, muito bacana de se conhecer, né? Tem itens de decoração que foram importados, uma chopeira veio da Bélgica, os letreiros em neon vieram da Alemanha, então é uma coisa bacana, né? Um nível de requinte que não é comum nos bares do Brasil, né? O Harley Motor Show vai exibir ainda modelos como a Knucklehead de 1946, né? É a única no Brasil, né? Essa daí ainda é uma réplica da Harley usada no filme Sem Destino, Easy Rider, de 1969, né? Super legal ali, né? Tem ainda uma Night Road, que foi projetada em parceria com a Porsche. Então fica aí a dica para quem curte moto e quem tem curiosidade de ver esse cenário que a gente narrou. A respeito do Museu Hollywood Dream Cars, cara, isso aqui é imperdível, né? Não dá para ir a Gramado e Canela sem passar por esse local, porque você vai passar por uma viagem no tempo, através de carros clássicos e muito originais, né? Tão lindos, maravilhosos. Eles parecem joias que acabaram de sair da loja, né? Então a proposta do Hollywood Dream Cars, que está ativo desde 97, é reunir um acervo de carros que marcaram a história da indústria automobilística, particularmente a americana, né? Entre os carros em exposição, a gente vai destacar, por exemplo, o Lincoln Continental Coupe de 46, Cadillac Rabo de Peixe, um carro icônico, né? Ford Vitória 1956 conversível, único do Brasil também, um Jaguar Mark V 1949, Thunderbird 1956, né? Então fica aí a dica para quem curte antigo modelismo, o Museu Hollywood Dream Cars. Outra coisa super bacana e bem original, né, é o Museu de Cera Dreamland. Esse foi o primeiro museu de cera da América Latina e conta com mais de 90 estátuas de cera que reproduzem personagens de filmes, desenhos animados, músicos, atletas, políticos e celebridades em geral. Lá você vai encontrar, por exemplo, Paul McCartney, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson, Bruce Willis, entre outros. No percurso existem alguns ambientes onde você não pode fotografar, porque neles são feitas fotos apenas pelo pessoal do Dreamland, mas vale super a pena conhecer esse ambiente, é um lugar super bacana e original, tá bom? A respeito do parque temático Mundo Encantado, nesse parque a gente vai ter uma versão com menos compromisso com a fidelidade e com obras do mundo real que temos no Minimundo, mas a mesma linha, né? Um ambiente montado em escala, um cenário feito em escala, feito esse de forma mais artesanal. O objetivo também é outro do Minimundo. Ele conta histórias sobre a origem da região das Hortênsias, sobre a origem da cidade de Gramado e Canela, né? Ele vai falar dos hábitos, dos costumes que moldaram esses dois municípios ao longo de sua história. Então é um parque com uma temática semelhante à do Minimundo, mas com um compromisso diferente que
foca na história de Gramado e Canela. Falemos agora do Vale dos Dinossauros. É um parque temático e, como o nome já diz, trata do tema dinossauros. Ele vai ficar numa área de mata nativa e conta com cerca de 30 espécies de dinossauros. A maioria deles são animatrônicos e eles vão se mexer e emitir sons, levando o visitante a uma experiência bem interessante. Eu curti bastante quando estive lá. O parque tem também algumas referências ao filme Jurassic Park, claro, tudo a ver, né? Um jipe tombado, por exemplo, as grandes grades de alta tensão que aparecem nos filmes, né? Então, super bacana, vale a pena, principalmente para o público infantil. Temos ainda o Salão Supercarro, né? Para quem curte carros esportivos de alta performance, esse é um lugar bem bacana para se visitar. Lá você vai encontrar diversos modelos como Porsche, Ferrari, Camaro, Corvette, Lamborghini, entre outros, tá? O lugar oferece ao visitante a visitação aos carros que estão expostos nesse museu e também a possibilidade de dirigir algumas das suas super máquinas, né? Então fica aí a dica. Gramado e Canela tem ótimas opções de chocolate, que incluem desde lojas temáticas repletas de atração até lojas artesanais apenas que produzem e vendem chocolates caseiros. Durante a minha visita a essa região tive tempo de conhecer apenas a loja temática Floribal, mas para ser imparcial vou falar para vocês algumas outras opções que eu estava pesquisando e que eu só não visitei porque não deu tempo, tá? Então tem o Reino de Chocolate Caracol, a Fábrica de Chocolate Planalto, a Fábrica de Chocolate Floribal, essa a gente visitou, o Mundo de Chocolate Lugano, a Prauer Chocolates e a Devorata Trufas Artesanais. Deve ter mais coisa, galera, isso foi o que eu pesquisei na época que eu fui para lá e dei uma olhada agora na internet para trazer alguma outra novidade que surgiu, né, ali para vocês, beleza? Fica a critério de vocês escolher aonde e se vocês vão. Galera, a partir de agora eu vou chamar a atenção de vocês para alguns acontecimentos mais recentes ali, algumas mudanças recentes, né, que aconteceram em Gramado. O primeiro caso que eu cito é o Museu Gramado Minerais e Pedras Preciosas, né? Quando estivemos lá, o museu ainda estava em funcionamento, né? E ele apresentava então pedras preciosas e ele acabou encerrando a sua atividade. No entanto, no Google ele ainda aparece como uma atração. Em muitos lugares você vai ver as pessoas fazendo menção ao Museu Gramado Minerais e Pedras Preciosas, né? Então, hoje existem outros dois lugares que cumprem exatamente esse papel. São eles o Geomuseu Minerais, Gemas e Fósseis e a Mina, Museu de Pedras em Gramado, né? Então fica aí a dica, né? Se vocês estiverem pensando em visitar alguma coisa nessa linha, busquem esses dois que a gente comentou, mas esqueçam do Museu Gramado Minerais e Pedras Preciosas, que ele encerrou as suas atividades. Outra atração que também encerrou suas atividades foi o antigo Parque da Ferradura, né? Esse parque apresentava trilhas, mirantes e ele foi fechado. No lugar do Parque da Ferradura existe hoje outro empreendimento, é o Sky Glass. Dessa forma, eu não vou apresentar a imagem porque eu não fui, né, nessa nossa visita a esse local, né? E eu sei que aquilo que existia no Parque da Ferradura está bastante mudado, né? Então existe na verdade uma enxurrada de novos empreendimentos mais recentes, dos quais eu vou me limitar apenas a citar um nome, para que você saiba que eles existem e avalie o conteúdo segundo o que a internet tem para oferecer, para ver se se enquadra na sua proposta de turismo. Na minha próxima viagem a Gramado e Canela, a gente pretende incluir esses lugares na nossa programação e de repente criar um novo vídeo para falar deles, beleza? Então essas novidades são a Rua Torta, que é um espaço aberto, né, público, basta ir lá e tirar belas fotos. O Museu dos Beatles é um empreendimento particular. O Jardim do Amor, também a mesma linha. Selfie Gramado, outra atividade. Parque Terra Mágica Floribal, esse já existia, a gente optou por não ir porque é mais vocacionado para o público infantil. Museu Egípcio, uma
Recreação que está lá também, Fantastic House, o Aquamotion, a Estação Campos de Canela, o Olivas de Gramado, o Alpen Park, é um parque de diversões, o Bus Tour, é um ônibus que leva o turista pela cidade, o Mundo Gelado do Capitão e Ice Bar Mundo Gelado, que são o mesmo empreendimento, um funciona com o nome durante o dia, à noite ele muda o nome e o foco. Beleza, gente? Se você conhece algum lugar relevante em Gramado ou Canela que ficou de fora do nosso comentário, deixa um comentário aqui que nós prometemos analisar e de repente incluí-lo no próximo vídeo de Gramado e Canela. Valeu, até a próxima!